Então, eu queria dar boas-vindas a todos, né? Essa é a primeira semana de saúde mental que a gente está promovendo. E eu estava falando para a Dulce, né? Que ninguém melhor para estar aqui hoje para falar sobre saúde mental nas famílias do que a doutora Ana Maria Zampieri. Eu preciso falar de quem é a Ana Maria na minha vida. A Ana Maria é a minha grande mentora, né? Eu fiz o curso de terapia familiar, de psicodrama com ela. A Ana Maria foi minha co-orientadora do meu mestrado, do meu doutorado. Então, a Ana Maria realmente é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Essa é uma Obrigada. declaração de amor, é Obrigada, verdade. Ana. É, Eu sou tão idosa assim para ser sua mãe, mas obrigada. não, você não é minha mãe, mas você é Eu uma estou das pessoas. brincando, eu É uma sei. das pessoas mais importantes da minha vida, porque foi com a Ana Maria que eu aprendi a ser generosa como eu sou, tá? Isso é uma coisa muito importante. Primeiro eu aprendi com a minha mãe, depois com ela. Então, Obrigada. eu gosto sempre de dar os créditos a quem tem crédito, né? A Ana Uhum. é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida. E eu gosto demais do trabalho que a Ana faz com famílias, né? Não só com famílias, né? Mas com famílias é assim alguma coisa excepcional, né? Uma pessoa que a gente sabe, ela sabe muito o que está fazendo. A Ana está desenvolvendo um programa agora que ela vai falar sobre ele, a gente combinou. Daí eu queria dar as boas-vindas, Ana, a você, queria que você falasse um pouquinho para o pessoal. A gente tem feito essa live, Ana, é um bate-papo, sabe? Ótimo. Uma conversa para ser uma coisa gostosa, para as pessoas poderem Uhum. acompanhar, estarem juntos com a gente, né? Então, é o que vai ser legal para nós, né? Legal. Então, é com você. Bom, de novo, boa noite para todo mundo. Por enquanto, aqui eu conheço duas pessoas, a Dulce e a Firley, né? Olá, meninas. Espero que estejam bem, todos vocês. Eu lembro que há algumas décadas, né, Ana, quando a gente começou a estudar EMDR também, eu falei para você, ô Ana, Lúcia, você vai ser uma referência no EMDR infantil. Lembra disso? Ou se lembra? Você concretiza, você é uma grande profissional e conquistadora também. Bom, a terapia familiar, e agradeço aqui, homenageio, né, a nossa querida doutora Rosa, que nós perdemos ano passado, até hoje eu estava falando lá com o pessoal da Unifesp, ai, que saudades da Rosinha, né? Ela foi uma das mestras, o Andolfo foi um dos mestres, e a gente tem caminhado nessa lida e nesse privilégio, né, de sermos psicoterapeutas, de termos essa possibilidade de ajudar as famílias, a matriz de identidade, a matriz dos problemas, e onde estão os problemas também estão as soluções. Isso foi uma das primeiras coisas que a gente aprendeu na terapia sistêmica, né, Ana Lúcia? Com certeza. Então, a gente tem caminhado muito nesses anos todos em várias vertentes. Uma delas, que você também conhece e participa, é o Programa de Ajuda Humanitária Psicológica, as famílias carentes que são danificadas por tantas catástrofes. E o pessoal do último trabalho que a gente vem realizando é do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Uma catástrofe natural que atinge 94% do estado. Então não acabou, né, Ana Lúcia e grupo, continua lá nos seus desdobramentos e nas lutas das famílias e dos terapeutas que lá estão ajudando, enfim, colaborando, né? A função desse trabalho também de ajuda humanitária psicológica que a gente trabalha com NDR, trabalhamos com a terapia familiar, as questões dos lutos, da reconstrução, né, das possibilidades da volta à rotina, e as famílias que a gente tem aqui, que têm as suas tragédias diárias. Quem é terapeuta de família sabe que a terapia familiar é um locus, é um local de protagonistas diversos, não é mesmo, Ana Luciana? Com certeza. Então, quando você me convidou, muito obrigada, eu fico muito honrada por estar aqui com vocês, muito mesmo.
eu falei, Ana Lúcia, que tal a gente falar de uma coisa que eu tenho estudado nesses últimos tempos, até em função do nosso trabalho, né, com mudanças climáticas, que é a ecopsicologia e como isso tem a ver com a terapia familiar. Crises climáticas e a terapia familiar. Então, a Ana falou, ótimo, a Ana é ótima, porque ela abre espaços. Eu falei, então Com vamos falar disso. certeza. Mas Mas eu você queria falar sabe um por pouco quê, disso. né, Ana? Porque tudo que você faz tem um sentido, né? Hum, Isso é muito interessante, porque a Ana nunca começa a trabalhar com algo que ela não vê um sentido para aquilo, né? E eu tenho lido algumas coisas que ela tem escrito e tem muito sentido o que ela tem escrito. E eu acho que é um papel nosso divulgar, né, Ana? Para a gente poder, as pessoas que estão aprendendo agora, poderem seguir os caminhos, né? Então, vamos sim. lá. E há muitas colaborações, né, nossas. Eu escrevi um artigo na revista de terapia familiar a respeito disso, para quem quiser depois ler alguma coisa. Então, o que é a ecopsicologia? Né? Não, eu venho estudando nesses últimos 3 anos, não é uma ciência nova, ela é uma disciplina nova dentro da psicologia clínica. E ela tem uma base de fundamentação teórica muito parecida com a da terapia familiar, porque são bases sistêmicas de inter-relação, de um pensamento complexo nos problemas que estão acontecendo. Né? E é disso que eu queria falar um pouco, Ana. E você vai direcionando aí a entrevista, tá bom? E também quem Vamos. estiver com a gente. Então, a ecopsicologia ela tem sido estudada, a gente conhece mais nos últimos 10, 20 anos, mas ela tem sido estudada nos últimos 50 anos. Há pesquisas que datam de 50, mas você sabe que movimentos novos têm lá suas lentidões e tem também alguns comprometimentos, eu diria assim, negacionistas sociopolíticos, né? Ah, que bobagem esse negócio, deve ser essa bobagem de abraçar a árvore, de ficar conversando com as plantas, enfim. Mas a verdade é que a ecopsicologia, ela estuda a psicologia clínica dentro de uma visão sistêmica, dentro de evidências científicas baseadas nessas novas pesquisas, novas de 50 anos, do que acontece entre nós e a natureza. Então, por exemplo, né, Ana Lúcia, você sabe disso que você já participou. Quando a gente vai atender famílias, um grupo de profissionais que viveu uma catástrofe natural, eles projetam muitas vezes na natureza coisas que não são exatamente só da natureza. Por exemplo, construções, agora mesmo lá no Rio Grande do Sul e em outros lugares que a gente foi, em lugares que não deveriam estar as casas. Então, há várias tragédias anunciadas. O que significa isso? Sabia-se que mais cedo ou mais tarde algo aconteceria, certo? Como houve já, por exemplo, o Rio Grande do Sul teve uma catástrofe enorme nos anos 40, repetiu-se, né? Então, essa é uma questão. O negacionismo é diferente da negação. Por exemplo, famílias que a gente atende que não queriam sair das casas com toda aquela zona de risco, acabaram perdendo pessoas ou animais de estimação porque negaram a realidade do que estava acontecendo. Mas há um negacionismo que é aí um movimento mais sociopolítico de que faz com que a gente acredite que as coisas vão indo bem e não é bem assim, né? Então, o que a gente tem estudado na ecopsicologia? Quais são os sintomas que as famílias vêm apresentando que não tem, às vezes, nome para isso? Por exemplo, ecoansiedade, eco-luta, luto, desculpe, eco-angústia. Do que nós estamos falando? Tem um boom, não é, Ana, de notícias, obviamente essa era digital, ela faz com que a gente
saiba praticamente na hora o que está acontecendo no mundo, não é verdade? Isso tem um impacto Sem dúvida. psicológico que pode ser disruptivo, ou seja, é mais forte do que a gente pode aguentar no momento, né? Imagina para as pessoas que vivem isso. Esse impacto disruptivo atinge principalmente as nossas crianças, adolescentes, jovens e idosos. Não que os adultos não sejam impactados, isso nas pesquisas. Mas o que está acontecendo? Crianças e jovens dizem: por que eu tenho que estudar tanto, me esforçar tanto? Se o mundo vai acabar, a Terra vai sumir É daqui, verdade. daqui a pouco. Daqui a pouco, pelos estudiosos ambientalistas, trata-se de 100 milhões de anos. Mas a maneira como a notícia chega, o que a gente seleciona ouvir e o impacto que isso provoca na gente constrói a nossa realidade subjetiva, né? Então, essa é uma questão. Aqui no Brasil já temos esse tema. Eu não vou casar, eu não quero pôr filhos no mundo, eu não quero comprar casa. Para quê? Anuncia-se que aqui no Brasil, nos próximos 50 anos, 16 cidades litorâneas, inclusive a minha terra natal e a sua, Santos e Recife, não vão mais existir, né? Ai, As mudanças climáticas esses eventos maximizados, por exemplo, dos incêndios que a gente tem visto, das próprias inundações, de terremotos, de tsunamis, eles mandam uma mensagem. A Terra, que a ecopsicologia estuda, a Terra está respondendo. Então, a primeira coisa que a gente fala é essa desconexão entre o homem e a natureza, que chama antropocentrismo. Nós somos os donos da natureza. Não, nós somos a natureza. Então, destruir a natureza em função de várias coisas, da inconsciência da destruição, da falta de um preparo para respeitar o mundo, né, consumista e etc., faz, é quase como se a gente tivesse um movimento autodestrutivo. Tem um impacto, assim, porque se você destrói a natureza e você é natureza, nós estamos fazendo um movimento autodestrutivo. sem dúvida. Se a gente tira dos jovens e das crianças essa esperança, né, de lutar para conseguir coisas, nós estamos destruindo as gerações que vão cuidar, inclusive, do planeta. Então, tem uma coisa de desistência. A escola francesa tem trabalhado muito, sabe, uma coisa do encantivismo. O que é isso? É trazer de novo para as crianças, além da grande evolução digital, porque isso é inegável, não estaríamos aqui, inclusive, Verdade. essa volta à biofilia, ou seja, o amor pela natureza, o amor pela preservação dos pulmões, né, verdes, o amor pelo que a natureza nos proporciona. E isso fazer um contraponto com a desesperança e essa coisa que a gente fala que a Terra vai acabar, né? E, obviamente, a Terra tem os seus mistérios e sua evolução. Aí quem entende mais disso fala, bom, tem o sistema, tem todo o sistema do universo envolvido aí. Mas a gente sabe como é impactante isso que a gente vê acontecer, as mudanças climáticas, as novas doenças relacionadas ao ar que a gente respira, ao estresse do excesso. Por exemplo, a gente aqui em São Paulo, né, Ana? Esse estresse que a gente vive na mobilidade, né? Há 10 anos atrás, acho que eu demorava 15 anos para chegar aqui. Hoje eu posso demorar 1 hora e meia, dependendo do horário que eu me mobilizo para o trabalho. A questão da poluição, a questão do que acontece com as queimadas e o ar que se respira no pós, na continuidade, a questão das várias doenças infecciosas que as pessoas
no pós-deslizamento de terras e inundações sofrem, além das psicológicas, estão aí, para quem quiser ver, né? Verdade. Então, esse movimento também é um movimento de, no cenário da terapia familiar, a gente acolher esses jovens, ou esses idosos que falam, bom, adiós. Outro dia um falou, adiós, muchacho, porque... Muchacha falou para mim, porque eu não quero estar vivo para ver o que vai acontecer. Interessante, né? Então, e obviamente os netos, bisnetos, os filhos poderão estar afetados por isso. Então, como nós, terapeutas de família, podemos refletir essas coisas e ajudá-los a entender de que a ecoangústia, nossa, vai acabar, ela é, vamos dizer assim, um sintoma esperado nesse momento, não é uma doença individual e particular. Mas parece que as pessoas, né, Ana, vivem adoecidas na família por conta disso, essa expectativa. Eu percebo um pouco isso quando eu atendo famílias, sabe? As pessoas não sabem muito o que vai acontecer, então as pessoas ficam. Eu tenho aqui uma criança de 10 anos de idade que chegou na escola e disse: Eu não vou fazer prova. Sabe por que eu não vou fazer prova? Porque essas coisas que você ensina aqui não vai adiantar nada para mim lá na frente. Não fez a prova, gente. Olha que coisa mais maluca. Ele acredita que isso é uma coisa que não vai valer a pena, entende? É Uhum. bem dentro disso que você está trazendo, né, Ana? E tem um fenômeno que eles chamam de eco-raiva, né? E Aham. a raiva que algumas gerações têm da nossa geração e das anteriores gerações que permitiram que isso possa acontecer, ou seja, roubaram o futuro deles. Interessante. Uhum. Mas como que a gente pode desconstruir isso na psicoterapia, com essa criança, com os pais? Por exemplo, desenvolver a biofilia. Coisas simples, por exemplo, se essa criança tem 10 anos, você propõe, olha, eu vou te dar essa planta, leva e cuida. Ah, você pode aguar, você pode arejar, você pode cuidar dela. E veja a natureza se manifestando quando tem um ambiente propício, né? Isso pode ser na fazenda, pode ser Casa, um né? quarto dele, pode ser. As escolas estão começando, né, a ter esse movimento do plantio. Hoje mesmo eu estava revendo uma matéria sobre o Sebastião Salgado, aquele fotógrafo Óbvio. maravilhoso, que ele e a mulher reflorestaram uma terra árida. Temos eu sempre falo o nome dele errado, mas acho que é Krenak, ou é Krenak, ou é Krenal. Esse indígena que está na Academia Brasileira de Direitos, que fala coisas incríveis sobre que vozes podemos dar para as florestas. Não sei se vocês já leram, eu recomendo, é impressionante o que ele está na Academia Brasileira de Letras. Então, quando a gente pode desconstruir essas coisas em pequenas práticas, nós estamos também re e co-construindo o fenômeno da esperança na vida dessas pessoas. Com certeza. Assim, né? É isso que a Aham. ecopsicologia nos chama. Tá. O enfrentamento da biofilia, que é assim, essa raiva da natureza, e o desenvolvimento não, da biofobia e o desenvolvimento da biofilia, o amor, né? Pela natureza que nos alimenta. Hoje eu estava até conversando lá em casa, tem um ficus enorme crescendo, a gente vê da janela, e as árvores próximas estão fazendo um movimento de afastamento. E eu li um livro que chama O Segredo, A Vida Secreta das Árvores. As árvores secretam, como a gente diz, elementos que as outras árvores percebem para se proteger. Olha só, E espetáculo. como que lá no subsolo as árvores se apoiam, uma se apoia na outra. Então,
Desenvolveu-se há 50 anos, lá no Japão, o tal do banho de floresta, que não é abraçar a árvore, é não apenas estar num parque, ou na floresta, ou numa praça, ou com plantas, mas é fazer uma conexão. Aí a gente começa a perceber coisas que a gente não tinha se dado, não tinha essa cultura de percepção. Talvez a gente, como nasceu na praia, tenha um pouco mais de perceber como é que está a maré, as ondas, quando os passarinhos se afastam, né, e estão comunicando alguma coisa. Verdade. Mas nas metrópoles a gente perdeu essa conexão. Então a conexão com o que nos ameaça é o caminho da esperança. É bem bacana isso. Muito bacana. Agora, quando eu olho para as famílias, né, eu percebo que hoje a sincronização dentro de casa está muito complicada, né, Ana? Você falou uma coisa muito bem dita, que essa coisa da tecnologia, para nós é bárbaro estar aqui, né? Mas a tecnologia tirou a criança de correr de pé no chão ali na areia, a tecnologia tirou a criança de andar de bicicleta, de ter uma conexão lá fora, né? Então, eu acho que assim, há um adoecimento nas famílias em função também da tecnologia, sabe? Eu ando muito assustada. Eu, outro dia, Hum. eu atendi um pai e uma mãe, e o pai veio falar exatamente do filho que não sai do celular. E aí eu me deparo com esse pai, Ana, conversando comigo, em vários momentos ele olhando o celular. Dentro da minha sala, ao ponto de eu ter que chamar a atenção dele, né? Hum. Então, como é que você vê isso, né? Porque há uma desconexão lá fora, do que é verde, do que é saudável, né? Porque a tecnologia também propicia isso, né? Sim, sem dúvida. Acho que o problema não é a tecnologia, o problema é como temos utilizado a Está sendo tecnologia. usado, né? Não é verdade? É, Então, hoje, a gente percebe isso que você falou, como que os pais vão controlar o número de horas, o famoso número de horas de uso da internet, se eles estão lá assistindo TV, conectados no celular ou ligadaços no computador, aquela coisa sempre chamando. Leva a criança no parque, a criança fica ali brincando e ele está ligado. Ah, mas eu preciso, porque. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que nos assusta é como cada vez mais diminui o número de horas que a gente tem relação face a face. E como o número de horas de relação, de conexão virtual vai aumentando, versus, versus mesmo, né? Porque poderiam coexistir, devem coexistir as relações virtuais, não dá mais para voltar atrás, não é verdade, Ana? não dá. E o que que isso significa? Por exemplo, crianças, jovens e idosos, adultos também, que vêm com as queixas, com as crianças. O protagonista é a criança, ou o adolescente, ou o avô. Um vício na internet, acesso, o número de suicídios, Ana Lúcia, você sabe, infantos juvenis, que aumentou no Brasil e no mundo. Muito. Há programas que ensinam as crianças a se matar, ou fazem chantagem, se você não se matar desse jeito, daquele outro, eu vou matar sua mãe. Tem coisas horríveis acontecendo. Então, eu acho que a terapia familiar é um espaço de oportunidades da gente alertar o que está acontecendo, que talvez a gente não se dê conta, né? Porque há mesmo um vício de todos nós, que traz também, eu falo que o mundo está com déficit de atenção generalizado. Se você está no semáforo, no outro dia uma moça grávida atravessou o semáforo escrevendo, eles escrevem, né? E É. atravessando ali na Juscelino Kubitschek, e eu comecei a ficar apavorada para ver que horas que podia abrir o semáforo para os carros e o que eu podia fazer para falar, socorro, essa moça não está ouvindo nada, acho que nem sabe onde ela está, com a barrigona.
eu acho que isso simboliza coisas que a gente pode alertar na família, não como uma coisa punitiva, mas como uma coisa bacana, né? De cuidar da gente e usar a, a vida digital e não deixar que ela nos use. O mundo digital está para não servir e não para nós estarmos a serviço e escravos deles. Não é fácil desconstruir isso. Não Mas acho que mesmo, nós temos muitas estratégias familiares para isso. verdade. E é interessante que a gente tem tido até filmes, né, Ana, que tem alertado para isso. Tem um filme que eu gosto muito, eu não sei se você assistiu, chama Homens, Mulheres e Filhos. Hum, Esse filme, ele retrata o que nós estamos vivendo, hum, né? Pais desconectados, o filho se relacionando virtualmente com uma moça, quando ele se encontra com ela, ele não sabe o que fazer. sim. Então, eu vou botar aqui no chat para vocês não perderem esse filme, é muito bom. É Homens, Mulheres e Filhos. Uhum. Eu já assisti Tem esse um filme outro, 10 vezes. é muito legal. Tem um outro que eu acho que é. Às vezes eu esqueço o nome de filme, e vejo muitos filmes, mas enfim, talvez você tenha assistido a de um casal que a rivalidade no casamento é na internet. E Isso. outra coisa, no último Congresso de Sexualidade Humana, pesquisas, principalmente internacionais, mostraram que os jovens entre 19 e 39 anos têm menos relações sexuais presenciais do que as pessoas 60 a mais. Olha só. 60 a mais se cuidando, fazendo ginástica, as pílulas das várias cores, inclusive azulzinha. E o que substitui isso? O celular e um filme pornográfico, 5 minutos no banheiro. Olha que coisa, olha o movimento que a gente está vivendo. E a gente sabe como toque, pele a pele, mão com mão, rosto com rosto, abraço. Até saiu recentemente uma receita de saúde de beijar 6 por 6 segundos. Não sei se você viu isso. Não, não vi, Mas isso tudo verdade. tem um significado de estimulação no nosso cérebro, né? Dos hormônios, né? A ocitocina. Você vê como que as crianças, todos nós precisamos de carinho. Lembra daqueles estudos das crianças criadas dentro de instituições e as crianças que tinham calor humano, que diferença isso faz É no verdade. desenvolvimento? Então, a crise climática está envolvida com a crise digital, está envolvida com a crise espiritual. Qual é o espiritual no sentido de qual é o sentido de termos uma família e criarmos futuros cidadãos? Não sei se você atende jovens que têm conflitos porque um fala não quero filho de jeito nenhum e o outro quer, às vezes, isso dá separação, né? Porque eu não quero perder esse projeto de ter um filho e o outro não quer de jeito nenhum. Então é Agora, nessa complexidade que a gente trabalha, né? e na realidade, eu nem queria que você falasse um pouquinho sobre o papel dos pais aí, né? Você sabe que eu trabalho numa clínica pediátrica, que inclusive a Ana Paula trabalha comigo, tua filha, já há muitos anos, né? Há mais de 20 anos a gente trabalha juntas. E na clínica pediátrica a gente vê pais extremamente angustiados porque os pais estão muito perdidos. Não sabem o que fazer em relação a tudo isso que está acontecendo, né, Ana? Então a gente tem um papel, eu acho, muito importante, né? Nessa condução dentro da família, né? De orientar esses pais, né? Você faz, e outras pessoas também fazem o chamado trabalho de terapia parental, né? Acho que Isso, os pais estão precisando de ajuda e a terapia familiar pode ser um lugar de laboratório dessa ajuda. Porque as coisas todas estão conectadas, né? Isso é base na terapia familiar, isso. inclusive transgeracionalmente, né? O que as nossas famílias dos avós não resolveram, nós não estamos com essa dívida, mesmo que seja através dessas outras queixas mais claras, como as crises climáticas
e as questões digitais. Então, os pais muitas vezes são criticados, eu acho que eles precisam de muito apoio. Eles precisam ser acolhidos nessa dificuldade também, Ana, grave, que já faz tempo, de ter medo de colocar limites nos filhos. Os pais têm medo dos filhos. A gente quase que vive um filiarcado, dependendo, É verdade. dependendo da classe. Os seus filhos mandam nos pais. Mas coloque qual o limite? Deus me livre. Se eu falar isso aí, que ele estoura tudo, arrebenta tudo, bate a porta, não acorda para ir para isso. Os pais têm medo dos filhos. O que, que provocou isso na gente? A saída de casa para trabalhar? Muito. Eu não acho que seja isso. Eu penso que isso pode ser um elemento, mas acho que talvez a nossa geração pós-autoritarismo falhou em assegurar-se da autoridade de ser pai. Manter a autoridade de ser pai não é ser autoritário nem ditador, é uma responsabilidade. Verdade. Não tem pai demissionário, tem pai disfuncional. Não é isso, não dá para pedir demissão. Total, total mesmo. E isso cabe a nós, né, fazer esse alerta, né? Hoje eu tive que convocar uns pais de uma paciente muito grave, né, que já teve algumas tentativas de suicídio, porque os pais colocam na escola, colocam na psiquiatra, colocam na psicóloga a responsabilidade de tirar a menina desse quadro, né? E eu, conversando com eles, eu disse, olha, se a gente não arrumar toda essa questão familiar, ela não vai sair desse quadro. Uma hora ela vai se matar. Entendeu? Por quê? Porque ela, dentro de casa, ela não se acha. Então, eu acho que é muito importante, né, a gente dar uma parada para fazer uma reflexão nesse sentido do que está acontecendo, né? Principalmente com os jovens, né? Eu atendo muitas crianças e muitos adolescentes e lá na clínica, e a gente está muito assustado, os médicos estão assustados. Uhum. Né? Os médicos falam para a gente o que fazer com esse cenário, né? Como que nós podemos fortalecer os pais Isso, para entenderem que frustrar os filhos, obviamente não é frustrar tudo, mas colocar limites e manter essa força no assumir a autoridade vai ajudá-los, inclusive, a desenvolverem defesas, e hoje se fala em defesas neuropsíquicas, né, Ana? Para nossa, enfrentar o mundo. Sai aí fora com um mundo que não vai tratá-los como café com leite, como eles dizem aqui, né? O mundo vai exigir. Eu não quero trabalhar todo. Outra coisa que também ouço os jovens falar, eu não quero chefe, eu quero empreender. Mas para empreender é preciso desenvolver várias coisas, não é verdade? Que exato, ter alguém que te orienta, que pode ser o chefe, o supervisor do estágio, sei lá quem, vai preparando. Mas olha a crise dos professores, Ana, que tem medo de colocar na rede pública limites e levar um revólver na cabeça, uma facada. exato. E a gente olha, né, Ana, eu estava conversando com uma colega que é coordenadora de escola, foi a primeira live da gente essa semana, e a gente estava falando sobre o bullying na escola, né? Eu vejo muito a questão do bullying, gente, questão familiar, né? Minhas filhas, quando eram pequenas, eu dizia, olha, na hora que você vê qualquer dificuldade que uma colega tem, respeite aquilo, porque aquilo pode ser muito grande para sua colega, e ela pode sofrer com aquilo. Eu nunca ouvi que elas faziam bullying com ninguém, entendeu? Então a gente ensinou isso em casa, né, Ana? E eu acho que isso é algo que está muito carente, né, no nosso mundo, de uma maneira geral, né? Porque eu tenho saído para vários congressos e a gente ouve as pessoas lá fora falarem a mesma coisa, né? Isso é Um muito mundo, grave. sim, um mundo dirigido para fora e com pouca introspecção, né? O que Muito. temos, o que queremos adquirir, acho que é uma crise de valores nesse sentido, né? Isso.
aí que eu coloco o pilar da espiritualidade. Porque que bacana isso que você contou sobre as suas filhas, mas eu também poderia dizer, bom, então você tinha uma filha muito baixinha, ou muito alta, ou muito magra, ou muito gorda, gordinha, e como ensinar essa pessoa o diferente do esperado, não é? Não é? Como passar, você, ou porque é negra, ou porque o número de suicídios no mundo LGBT mais é gigantesco. Então, Muito. todos nós queremos nos sentir pertencentes. Se nós somos excluídos, porque eu sou muito magra, ou muito gordo, ou muito alto, ou muito baixo, ou a minha pele tem outra cor, ou tenho uma bolsa numa escola classe A, mas a minha família é de classe média, média baixa, o que é certo eu nunca alcanço. E como que a gente pode dizer respeito ao seu corpo, cuida da sua saúde, você é bela, você é belo como você é, com esse cabelo que você tem, com esse peso, claro que a saúde é fundamental. Então a gente vai passando mensagens inconscientes no grupo, nos grupos sociais e familiares, do que é bom, bonito, belo e certo, Verdade. onde as diferenças são desqualificadas. Isso também a gente aprende conectando com a natureza, Ana. É a diferença da Mata Atlântica que faz a Mata Atlântica tão bela, biomas diversos que trazem a beleza, e não aquelas plantações tudo iguaizinho. É Tudo verdade. bem, também tem o sentido daqueles pinheiros, né? Na estrada a gente vê tudo arrumadinho. Aquilo tem uma função, mas a função do multi, do complexo, da diversidade, não é só a diversidade sexual, é a diversidade de corpos, de cabelos, de classes sociais, de religiões. Nós somos muito intolerantes como sociedade às diferenças. A gente tem uma ilusão de que o igual da bolha é o certo e tem que atingir aquilo lá. E nisso nós somos manipulados, inclusive, para sermos discriminadores e extremamente consumistas. É. E Então, as nas, famílias precisam disso, Ana. as famílias precisam. Os pais precisam dessa ajuda, os professores precisam dessa ajuda. A gente estava falando das escolas na segunda-feira, e assim eu falo muito de família, né? Porque eu tive um problema de bullying muito grave quando eu era pequena, porque eu era grandona e muito magra, né? E eu só sofri bullying 2 anos na minha escola. Por quê? Porque depois eu comecei a jogar voleibol. Aí eu era a melhor jogadora da escola, aí todo mundo queria ficar perto de mim. Entende? Então, isso é Claro, uma coisa que hoje está acontecendo muito. Os populares, são aqueles que agregam. E são eles que fazem o bullying com os outros, né? é. Então, isso é uma coisa muito grave. E as famílias, muitas vezes, eu não sei, né, como você vê isso, mas eu vejo de uma maneira muito delicada. Porque a família coloca na escola a responsabilidade de resolver esse tipo de coisa. Não é? E por que Muitas. será que se terceiriza a educação dos nossos queridos filhos para a escola, para o psicoterapeuta, para né? Enfim, para os psiquiatras, para os pediatras? Por que será que a gente terceiriza mais? Uhum. Porque nós temos na nossa história uma terceirização, lembra? Bom, a criança não era importante, lembra? E dava para a mamãe de leite, como é que chamava? Ama Ama de de leite. leite, negras para amamentar. Enfim, a terceirização não é um fenômeno tão recente. A história da humanidade tem isso. Mas por que será que hoje os nossos pais terceirizam os filhos? Talvez eles se sintam profundamente, talvez inconscientemente, incapazes daquilo. Capaz, pensei nisso. Outro dia mesmo, mamãe falou: desculpe, mas ela tinha feito um trabalho, um programa de mindfulness, que falaram que a importância de você deve conhecer isso, experimentar lá a uva passa, experimentar aquilo que a gente falou do beijo, do tato, de Ah, experimentar o sabor, né? As crianças
não se dão conta, muitas vezes, Ana, da textura do alimento, do sabor do alimento, porque o foco está no filminho, porque dá trabalho É a verdade, criança aprender a comer sem distração. Faz sujeira, lembra? verdade, Fazia verdade. brrr, jogava no cabelo da gente, a gente com o cabelo pronto, tinha que lavar só uma parte que já tinha que sair para trabalhar. A criança Uhum. põe a mão na comida, isso é importante, a mão na terra, o pé na terra que você falou, né? O corpo na água, recebe a chuva, percebe o movimento das árvores, sente o cheiro da terra molhada. Então, isso a gente está perdendo, e isso tem problemas. Eu penso que na autoestima dos pais. Eu estive ano passado numa conferência lá da Escola de Pais do Brasil. Você conhece essa instituição? Conheço bastante. Falando exatamente dos vícios dos jovens na pornografia e nos jogos, né? E a relação dos pais com isso. E como que a gente precisa oferecer esse espaço de acolhimento para os pais se darem conta dessa fuga, dessa impotência, desse medo de não serem brilhantes na condução da sua família. É verdade. Principalmente quem é muito brilhante em outras coisas. Não sabe lidar com situações, com outros desafios. Mas acho que eles são frutos desse movimento. Eu tenho empatia por esses pais que estão sofrendo decepções também, Ana, Muito graves, dos né? filhos que abandonam os idosos, Uhum. terceirizam muitos idosos, os que podem, terceirizam com cuidadores, babás para idosos, a gente fala, né? Uhum. Motorista para levar para passear. Mas não vai lá, reserva um lugar para pegar o pai, pôr a cadeira de rodas no carro, levar ali na praça, no Parque do Povo e tomar um sol, encontrar outras pessoas, bater um papo. Essas coisas não custam. O que nós precisamos é do que não custa dinheiro e é fundamental. Com certeza. Relações. Eu queria te perguntar uma coisa. Na tua prática clínica, as pessoas têm procurado mais as famílias para serem tratadas ou os núcleos familiares? Tipo, parental, tipo, só o filho, tipo, irmãos, né? Como que tá isso? Eu tenho sentido ultimamente muito menos famílias procurarem ajuda. A família em si, sabe? E Uhum. eu acho que é uma forma de adoecimento, né, Ana? Vem mais os pais. Ou vem um pai ou uma mãe. Isso. Agora, aí tem uma coisa maravilhosa que na nossa formação de terapeutas de família, que é mostrar quais os adoecimentos são relacionais e fazer os convites para trazer a família. Então, que tal você trazer aqui o seu filho, ou o seu irmão, ou a sua esposa, ou o seu marido, ou a sua avó, ou o seu neto, né? E depois a gente vai ampliando, e aí eles começam. É emocionante quando eles descobrem que, que o adoecimento nas relações familiares não é uma invenção teórica dos anos 80, ele é um legado importante que nós recebemos. Então, depende da gente também fazer esse movimento, eu acho. A gente que sabe, o meu filho está viciado em pornografia. Muitos jovens Muitos. adoecem, estão na psiquiatria. A psiquiatria é uma grande colaboradora, mas ela não vai mudar comportamento, né? São coisas graves. Traga o seu filho. Você conversou com o seu filho sobre sexualidade alguma vez? Não. É. Eu trabalho 29 horas por dia, doutora Ana Maria. Como que eu vou conversar com meu filho sobre isso, né? Quem conversou? A escola, a gente paga tudo naquela escola. Isso que você falou de delegar para a escola. O próprio casal não conversa. Aliás, saiu um filme, Baby Girl, não sei se você viu, Assisti, Nicole Kidman. assisti. E o Nicole pessoal Kidman. falou, que loucura, mas ela faz uma denúncia. Uhum.
nós não contamos para os nossos maridos porque não somos felizes sexualmente, porque temos que preservá-los. Então, de novo, a questão da comunicação. A pornografia tem corpos profissionais que vai encontrar na namorada, na esposa, aquele corpo, ou no marido. Você entende? Há uma manipulação que eu acho que é ideológica, porque quanto mais carentes, mais consumistas somos. Com certeza. Que a gente precisa ajudar as famílias, alertá-las a isso. Nada contra o ter, mas o ter sozinho pode atrapalhar a vida. Com certeza. Sem um significado, sem um propósito, né? Sem dúvida. E assim, quando as famílias, principalmente as famílias mais abastadas, começam a ter problemas, elas ficam muito impactadas, de mãos amarradas, porque o dinheiro não compra a resolução desses problemas, né, Ana? Eu sinto muito isso com famílias que eu tenho, e é impressionante, Perfeito. né? Isso me deixa muito reflexiva, porque tenho tido muitos jovens de famílias assim, que são mais abastadas financeiramente, com muitos problemas, sabe? Sim, sim. E a gente fica reflexiva do porquê isso, né? Tem Como isso aconteceu? como? Esse jovem aprendeu a ser frustrado, teve limites que deveriam ser respeitados, não punitivamente, se não fossem respeitados, teriam as consequências. Não faz conexão. Eu deixo de cumprir isso e acontece o quê? É só uma extinção de saco, não acontece nada. Como que ele se prepara? Eu acho que a gente não pode esquecer que estamos conectados com aquilo que produzimos para as próximas gerações, assim como o que recebemos das gerações anteriores. Acho que nós somos pessoas privilegiadas. Tinha pai que falava, não é não, tem conversa. Não, não era talvez. Não era não. Você lembra disso? Eu Não tem lembro. conversa. Quer, não quer, fica querendo, certo? Porque Eu acho você que está houve de uma. recuperação, não vai mais viajar com seus amigos. Só para inventar um exemplo do meu tempo que pode ser aplicado hoje. É, Ah, mas não, mãe, mas prometo, juro que eu vou nessa viagem e nas 3 últimas noites, quando eu voltar, antes da prova, depois que eu for esquiar, ou for não sei prova, eu vou estudar e vou passar. Professor particular, e pode até passar, mas não aprendeu a lidar com as consequências do não comprometimento com a vida, consigo mesmo, com a família e com o mundo. então você tem uma visão parecida com a minha, de que a gente está tendo um problema grave com a Sim, educação das famílias que começam a produzir uma saúde mental deficitária. sim. Você concorda comigo em relação a isso? Concordo com isso, acrescentando que isso está num contexto maior, nos vários subsistemas que a gente vive, e o último que a gente desconhece, que é o universo, que É. é o que nos chama a ecopsicologia. Uhum, Essas mudanças climáticas acentuadas são consequências, com certeza. são causas, né? Uhum. Do que a gente começou a falar, mas eu concordo plenamente com você. E também, Ana, eu reforço, vamos oferecer mais espaço para os pais, os professores de Uhum. quaisquer classes sociais precisam da nossa ajuda. Muito, né? Então, acho que educando os pais e fortalecendo-os nessa autoridade de criar filhos, nós estaremos produzindo jovens melhores e futuros melhores, não? Sem dúvida. Você vê esses impactos que tem falar, quem não está aqui vai embora, Uhum. volta. Se não é orientação sexual só A e B, não pode, sai. Então, eu não sei se você vê também isso, Ana, mas o número de crises de ansiedade nos jovens que tem Uma coisa aí terrível.
uma orientação sexual diferente, é terrível. Sem dúvida. Vai mudar vai mudar, isso vai pegar aqui, o que vai acontecer com a gente, né? E nós vivemos famílias, Ana, que precisam de ajuda para aceitar seus filhos que têm orientações sexuais diferentes. Não adianta criticar os pais. É Os verdade. filhos quebram todos os sonhos, vamos assim dizer, né? É complexa a coisa, não é simples. Eu acho que nós, terapeutas de família, nós psicoterapeutas, temos uma responsabilidade que a gente não pode se esquecer disso. Cada encontro, Ana, é uma oportunidade. E ajudar os pais a não fugir dos problemas e resolver com medicação ou terceirizar, mas entender que é no problema que a gente busca a solução. Ela está em nós, ela está na família. Nós temos a solução. Que a gente possa ser facilitador, né, Ana? Com Eu acho certeza. que a terapia familiar e a psicoterapia precisa ser um laboratório de reflexões e mudanças. Sem dúvida. São É bem, oportunidades, né? é bem nessa linha que eu penso, sabe, Ana? Eu acho que nós fazemos um trabalho muito bom com o MDR, né? Eu penso assim, a gente Muito. tem trabalhado muito em prol do reprocessamento dos traumas, né? Das pessoas que vivem traumas familiares muito sérios, e a gente consegue, com o MDR, fazer o reprocessamento desses traumas, né? Eu acho que é muito, muito especial essa forma, esse olhar que a gente Né? tem, né? E como o MDR se relaciona com a terapia familiar. Aliás, a Francine Shapiro, com a Florence, eu acho, Ela elas escreveu. escreveram um livro maravilhoso da a integração. A Shapiro ofereceu com o MDR uma possibilidade de psicoterapia integrativa. Talvez a gente tenha perdido um pouco essa chamada da Shapiro. É para integrar, não é para achar que é só aqui no individual. É fundamental o individual, o intrapsíquico, mas é fundamental o interpsíquico. Ela fez essa chamada para nós, que não foi ouvido por todos, mas a gente também pode. Eu acho que eu sou grata ao que a Shapiro fez pelo mundo. Olha, muito baseada nesse trabalho da Shapiro, outro dia eu trabalhei em uma família que a família tinha como queixa básica um processo de competição intrafamiliar. Dois filhos, pai e mãe. Os quatro competiam dentro de casa, Ana. Você não tem noção. E eu fiz um trabalho conjunto com a MDR. E Sim. foi muito interessante que eles perceberam de onde aquilo estava vindo, Sim. né? Então, quando você consegue observar qual é a circunstância que a família entrou e que está gerando aquela deficiência no funcionamento, né, vamos dizer assim, a gente consegue trabalhar bem, né, Ana? E aí os pais e os membros da família, eles se empoderam. Estou entendendo. O Uhum. meu ego adulto não precisa mais reagir como quando eu era criança naquele lar violento. Imagine, eu estou reproduzindo isso com os meus filhos, nem me dava conta. Só para dar um exemplo, esse empoderamento, essa conscientização, eu entendo que é um dos benefícios maiores que a gente pode proporcionar para as nossas famílias e para nós mesmos, né, que precisamos dessas ajudas, né, Ana? Com certeza. Ana, olha, infelizmente nosso tempo está acabando, tá? Dúvidas ou perguntas, Não, vamos curiosidades? trocar, né? É legal trocar, né, Ana? É trocar, mas as Vamos pessoas trocar. gostam muito de te ouvir, viu, Tanta Ana? gente importante que tem aqui, olha só, eu não tinha prestado atenção nas É. carinhas. A Alguém quer Lana, fazer lá de algum Goiânia. comentário? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Foi super interessante o que a Ana traz, né? Fazendo essa grande reflexão desse trabalho que ela está fazendo. Pode falar, Adi. Oi, Nadir. Oi, Ana. Oi, Oi. tudo Não, eu bem? só gostaria de fazer um agradecimento à doutora Ana Maria, porque foi por meio dela que eu conheci o MDR.
Eu estava terminando a pós-graduação na Unifesp e você fez um evento lá. Não sei se você se lembra. Que legal. Então, eu só tenho muita gratidão, só tenho a agradecer. E a doutora Ana Castelo também, né? Porque foi por meio dela que eu aprendi muito e continuo aprendendo. Que legal. Bacana. Que bom que Então, você aderiu a esse movimento, Nadir. nossa, fez Parabéns. toda a diferença na minha vida, porque realmente a gente vê resultados, né? Sim. Com a MDR e a terapia sistêmica, então a gente vai reunindo ferramentas e Sim. consegue bastante sucesso aí com os Que bom. pacientes. Muito bom. Muito obrigada. Um beijo para você também. Miriam. Miriam Franco. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Miriam. Então, né, a Ana Maria falou sobre esses pais, os pais hoje estão precisando de apoio, né? A minha filha enfrenta um problema sério com o celular, porque ela limita o uso de tela, né? E às vezes as pessoas questionam e falam: você não acha que você vai traumatizar seu filho, porque ele é o único que não tem o WhatsApp na turma dele? Olha Né? só. E dia desses ela estava com tanto sofrimento, que alguém fez esse tipo de comentário, ela segurou para não chorar, mas ela ficou mal porque ela está sofrendo, né? E eu falei: filha, porque você ainda é das poucas mães que tem consciência, né? Ela limita e ela não dá. O filho tem um celular, mas não tem um WhatsApp. Né? Ele tem o Idade celular que para tem. receber ligação, para levar para a Claro. escola quando precisa. Né? Mas ela sofre com a pressão até das outras mães. É esse movimento que eu falo assim, de unificar para eliminar a diferença, que é importante. Legitimar as diferenças é o importante. E a gente ficar com medo de colocar. Tem gente que não conta os limites, porque tem medo de ser eliminado. Tem esse negócio da eliminação, né? É É verdade. um horror, é uma violência digital esse negócio da eliminação, né? E as Então que tem uma ficam com medo, inversão, né? Também das tem uma consequências. tem uma inversão de valores. Parabeniza a tua filha. Faz com que ela se sinta fortalecida, porque ela não pede demissão do papel de uma mãe Exato. presente, né? É verdade. Faz um certificado para ela. Michael Hart ensinava: eu te diplomo como uma mãe cuidadosa, corajosa. Assina e dá para ela. Ela fala para o filho, ela fala para os filhos, né? Meu filho, seria muito mais fácil falar sim. Falar não é difícil para mim. Né? Mas a mamãe está zelando o seu bem. Não é Bacana. fácil, não. Obrigada, Ana Maria. Obrigada. Muito Imagina. bom mesmo. Gente, olha, eu adorei ter a doutora Ana Maria aqui. Você quer falar, Raíssa? Pode falar, desculpa, que você não tomou a mãozinha, desculpa. Boa noite. Boa noite. Muito feliz por estar participando, né, durante esses dias sobre saúde mental. E assim, só para quando ela falou sobre a questão da relação integrativa, né, de pais para os filhos, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro do Jaime Pereira, que ele fala sobre educação no Brasil. Então, ele fala os 4 tipos de educação que existe no Brasil, né? A dominativa, a possessiva dominativa, a possessiva e a integrativa, que é exatamente aonde a doutora Ana Maria se referiu. Esse Eu vou livro, ler, gente, não conheço. Vou ler, obrigada, esse Anaísa. livro é fantástico. Olha, você vai assim ficar encantada com ele, tá? Com todo orgulho ele é maçonense. Você é da onde, Naísa? Com esse sotaque maravilhoso, de onde você é? Eu sou de Manaus, Manauara. E estou bacana. muito aborrecida, porque a doutora Ana Lúcia esteve aqui pertinho e não me avisou. Não veio nem passar o final de semana comigo, que eu fiz o convite quando eu estava aí. Não somente a ela, a todas, todos. Eu estava lá no Pará ainda, e trabalhei. Para parar para cá, dá licença, 1h30. É verdade.
É um Naís, tirinho de coloca o nome gamuça. do livro. Coloca o nome do livro no grupo. Educação no Brasil, Jaime Pereira, não é isso? É, O livro é De Quem é a Culpa, Ah, Jaime Pereira. de quem é a culpa? De quem é a culpa? Ele Tá, fala nós. exatamente sobre a educação, né, Gente, existente no Brasil, que ele percorreu de norte a sul, de leste a oeste. E fala bacana. sobre o ó, tipo de educação tá no Brasil. no chat, tá? Ah, legal. Bom, Ana, olha, eu queria te agradecer assim no meu coração. Para mim é sempre um prazer enorme conversar com você, trocar com você. A Ana é um poço de experiência e de conhecimento. Queria agradecer em nome de todos os nossos alunos. Aqui a gente tem muitos alunos, muitos colegas, tá? E a gente está Bacana. finalizando a nossa semana de saúde mental hoje, porque amanhã eu tenho o curso de formação em MDR. Então, a gente está finalizando hoje, tá? Queria mandar um beijo Ok. bem grande. O Paulo me pediu o link e não entrou. Fiquei esperando ele aqui, o Paulo Zampieri. Deve estar lá atendendo os pacientes Deve estar dele, né? entendendo. Eu Tá, adorei, muito obrigada pelo convite. Continuemos juntos. continuemos Continuemos juntos, juntos sempre. e juntas. Tá, então, Um gente, beijo para todas, beijo para todos, tá? abraços. E até mais, até daqui a pouco, né? Até. Temos grupo de estudo semana que vem, tá bom? Um beijo. Legal. Beijo. Tchau, tchau, Dulce. Beijo, Tchau, querida. obrigada. Tchau, todo mundo. Tchau.